do Trump foi bem rápido, menos de 6 semanas. Se eu tivesse que dar um palpite, eu diria que aí a gente está num prazo de mais até umas 2 semanas. Mas é um palpite, né? Sempre depende, não depende de mim, depende, nesse caso especificamente, do pessoal do Departamento do Tesouro. Bom, se eu falar muito de bastidores, deixa de ser bastidores, né? Mas eu, particularmente, acho que a gente ainda tem bastante luta aí pela anistia do jeito que a gente quer. Acho que já existe, o primeiro passo foi dado, que existe um consenso quase político de que é necessário fazer uma anistia. Agora, o grau da anistia é o grau que vai ser discutido. E a gente quer a anistia ampla, geral e restrita, e é isso que a gente vai usar todas as armas que a gente tiver para fazer valer. Então, eu esperaria ainda bastante treta nesse assunto. Eu não acho que vai ser fácil não, porque nunca nada desse tipo é fácil. Mas acho que no final a gente vai prevalecer. Tamo junto, valeu. Essa mensagem é boa porque tem um monte de merda nela. Em primeiro lugar, a gente não pede passaporte a ninguém, né? O que a gente faz é pedir ao governo americano que casse o visto de visita para os Estados Unidos, ou visto de entrada, ou torne a pessoa inadmissível de entrada nos Estados Unidos. Passaporte é emitido pela Polícia Federal no Brasil. Quem pode tirar passaporte é só o Alexandre de Moraes. Aí vamos para a segunda parte da merda. Quem que vai decidir o que é informação falsa ou o que é informação verdadeira? Você quer punir os jornalistas que você não gosta? Então você quer punir exatamente, você quer fazer exatamente o que o lado de lá faz. Esse é o problema do brasileiro. O brasileiro não quer negócio de democracia, liberdade de expressão. Ele quer um ditador com quem ele concorde. E é isso que o cara tá pedindo aqui. Meu seguidor, você vê, o cara é meu seguidor e tá pedindo pra a gente ir atrás perseguir jornalista porque ele não gosta da opinião do jornalista, porque acha que o jornalista faz fake news, que é exatamente o que fizeram com... Eu confio plenamente. Isso é uma coisa que eu confio na providência. Só que a gente tem que lembrar que a providência muitas vezes manda juízo. Né? O que você... Eu tô lendo agora de Joel, antes estava lendo Oséias. Você vai ver o juízo de Deus agindo sobre o povo de Israel que se distanciou dele. Eu acredito muito nisso. Quando a gente se distancia de Deus, nós temos um juízo que recai sobre nós. Essa é a realidade, a ordem do mundo. Então, se que o povo brasileiro se afastou tanto, você vê tanta gente apoiando os absurdos que estão acontecendo no STF, não tem que haver juízo sobre esse povo? Então, a dúvida é se vai haver misericórdia e graça por conta das pessoas que foram na Paulista aí no domingo, né, e nas capitais do Brasil todo, ou se vem juízo por conta desse povo nefasto mesmo que a gente tem no Brasil, que tem muita gente. Pois é, essa é outra concepção equivocada, né? Primeiro que os Estados Unidos não aplicaram a lei Magnitsky sem aperto. Os Estados Unidos aplicaram a lei Magnitsky e, se você acompanhar o Paulo Figueiredo Show, você vai ver que o processo de aplicação da lei, ele é um processo lento, não é um processo que acontece do dia para a noite. E os Estados Unidos, inclusive, mandaram cartas para os bancos, etc, estão fazendo o que tem feito declarações bastante fortes. E a outra concepção equivocada é que os Estados Unidos também caçaram o visto do Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, e do Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça. Não obstante isso, eu sei que vem mais coisas por aí. Agora, será que não tem um problema ficar achando que os Estados Unidos vão ficar resolvendo os problemas do Brasil o tempo inteiro? A pergunta é, o Trump não fez mais nada. O que você fez? O que você, brasileiro, fez? É verdade, os advogados do núcleo 1, advogados do núcleo 2, do núcleo 3, do núcleo 4, do núcleo 5, todos os advogados parecem que querem manter uma boa relação com o Supremo, eu realmente não consigo entender. Tem algumas pequenas exceções, acho que o Dr. Chiquini, por exemplo, foi bastante feliz na forma como ele comunicou os abusos que estavam acontecendo, mas de um modo geral, eu vejo advogados muito dóceis indo para o matador. Alguém criou uma ideia de que se você não provocasse a ira da corte, haveria alguma salvação para seus clientes. A gente vai ver que talvez alguns não sejam condenados, mas que no final das contas os advogados dos réus acabaram avalizando essa farsa que foi esse julgamento. É uma pena. Olha, eu não faço dica de investimento, não é minha praia. Procura aí a Renata Barreto, procure outras pessoas que fazem isso melhor que eu. Eu digo para vocês que eu pessoalmente não teria. Eu digo qual é o racional da minha escolha. O Banco do Brasil é um banco que, apesar de ter ações listadas na Bolsa, é um banco cuja direção é uma direção nomeada por políticos. E políticos tomam decisões políticas e não técnicas. Então, há uma possibilidade de alguém dar uma ordem para o Banco do Brasil não respeitar, por exemplo, os bloqueios determinados pelo Tesouro Americano. E se o banco fizer isso, ele vai sofrer sanções, vai sofrer multas, vai sofrer bloqueios no sistema internacional, e isso faz com que o banco basicamente se torne insolvente. Então, é uma possibilidade de acontecer? É uma possibilidade. Então, eu não teria ações desse banco. Não é nem um pouco. Aqui nos Estados Unidos tem vários bons empregos. O que talvez você tenha dificuldade é no seu processo imigratório para você vir para cá de forma legal. Se você vier de forma ilegal, você está lascado debaixo do governo Trump. Mas para isso existe a Imigrex. Então, clica no link aqui, lá a gente acha um visto para você e faz um planejamento para você sair do Brasil de forma ordenada. Não é simplesmente pegar um avião e vir embora. Tudo na vida exige planejamento e a Imigrex faz isso para você. Hoje, manifestações grandes. Tinha bastante gente na rua, mas tinha bastante gente que não foi para a rua também. E a pergunta é por quê? São as mesmas pessoas que ficam esperando que o Trump dê uma solução. Ai, Paulo, quando é que o Trump vai caçar o visto da Globo? Eu falo assim, você estava na rua domingo? Ah, não fui porque tinha um churrasco e a minha prima e não sei o que. Eu falo, valeu fera, toca lá a tua vida. Por enquanto não tem voto para isso, mas sinceramente eu acho que você está no caminho certo. Eu acho que se a coisa continuar nesse ritmo, a oposição vai ter que começar uma campanha que pode demorar, mas tem que começar a ser feita para caçar, para derrubar a presidência da Câmara e do Senado. Ora, não é tão difícil quanto parece, não. É difícil, é trabalhoso, mas já foi feito. Aqui nos Estados Unidos isso aconteceu. Vocês lembram que o Matt Gaetz conseguiu derrubar o presidente da Câmara
E foi duro, foi uma batalha enorme e foi feito. Ah, mas nunca tinha sido feito antes. Pois é, nunca tinha sido feito antes até alguém fazer. É possível. E a sorte é sempre igualdade, lembrem-se disso. Em todo período da história sempre tem alguém falando isso. Sempre. Sempre tem. Esses são os... Aqui no inglês se usa a expressão losers, né? Em português, talvez a melhor tradução seja fracassado. São exatamente essas as pessoas que empurram o país para baixo. Pessoas que falam, nunca vai dar em nada, nada vai dar em nada. O cara posa de fodão. Ele fala assim, eu sou cético. Não acredito que nada vai dar em nada. E nunca faz nada para ajudar. No final das contas, as pessoas que acham que não vai dar em nada, não fazem nada, e por isso realmente não acontece. É uma profecia autorrealizável. Agora, todas as grandes mudanças na história, George Washington enfrentou um cara dizendo que não ia dar em nada. Churchill enfrentou um cara dizendo que não ia dar em nada. Todo mundo, todos os grandes caras, João Figueiredo, General Euclides, todos enfrentaram pessoas dessa natureza. Então a gente está acostumado com os derrotados, e eles geralmente são derrotados na... E se eu disser para você que alguns já cederam? Nem tudo a gente sabe o que acontece publicamente, né? O público e o privado são diferentes. O bastidor e o palco são coisas diferentes, né? Se eu disser para você que alguns ministros já cederam. Eu vou, agora, serão o suficiente, se vão ceder o quanto que a gente precisa que ceda, a gente vai ver. A gente vai ver. Foi espetacular. Inclusive a bandeira dos Estados Unidos foi muito bem recebida aqui. Eu sei que o pastor Silas Malafaia não gostou e outros não gostaram, mas são pessoas que, infelizmente, não têm uma visão muito sofisticada do que acontece aqui fora e do quanto isso foi importante. Então, parabéns a quem fez isso. Muito bem feito. E eu posso dizer a vocês que chegou na Casa Branca, chegou aqui nos, não vou dizer exatamente em quem, mas chegou aqui nos mais altos escalões, vamos dizer assim. Eu não estou autorizado a fazer comentários em torno do que foi recebido, mas pode dizer que foi muito bem recebido. E a percepção de que o povo brasileiro está lutando e que os americanos não estão simplesmente nos ajudando e sozinhos, né? Que o povo está lutando pela própria liberdade. Mas por que você tem pouca esperança assim? Só Moraes fala e você perde a esperança assim? Lutar realmente é uma pessoa muito fraca assim. A gente tem que lutar para ser mais forte. Se a tua esperança se esvai só porque o Moraes está falando, o que o Moraes está falando diferente do que você achou que ele fosse falar? Alguma mudança, alguma coisa diferente do que você imaginou que fosse fazer, do que fosse acontecer? É uma falta de fé, né? Uma falta de fé. Sua esperança tem que estar em Deus, pô. Deus vai fazer, ora, e Deus vai fazer o melhor, e vai nos dar meio para fazer. Quantas coisas nós já fizemos, tudo por conta da providência divina. No final das contas, é um povo fraco. As pessoas são fracas. Sejam fortes, pô. Tenham esperança até o fim. Tenham esperança até o fim. Enquanto houver vida, há esperança, pô. Por isso que os caras prosperam. A gente tá com a maior potência do mundo do nosso lado, o Deus, o Senhor dos Exércitos do nosso lado, e as pessoas sem esperança. Um bando de gente. Bom, meu avô conseguiu fazer a anistia ampla, geral e restrita e enfrentou muita resistência, né? Eu ainda não. Então, sucesso pra ele, meu ainda não. Vamos ver. Mas eu acho que vamos chegar lá do outro lado. Mas ele enfrentou muita também. Muita gente que queria deixar determinados crimes fora, de um lado, de outro. Uma discussão muito parecida, né? Achei interessante isso. Quase que um karma dinástico. Mas ele foi bem sucedido. Eu ainda não fui. Vamos ver onde a gente vai chegar. Olha, tem uma enorme chance. Depende da postura deles. Os Estados Unidos já deixaram muito claro que quem apoiar a conduta dos violadores de direitos humanos está sujeito também a sanções. Eles continuam, disseram isso inclusive ontem. Então, eu acho que... Vamos ver como é que eles vão se comportar daqui para frente. Vamos lá. A Lei Magnitsky é para agentes estrangeiros ou seus apoiadores que tiverem violado gravemente direitos humanos. Eu acho o jornalismo da Globo uma merda. Tá? Eu acho que a Globo tem que acabar. Mas tem que acabar porque a audiência simplesmente não exista mais. Ninguém assista mais aquela bosta. Aí a pergunta para você é, qual é a base legal? É só porque você não gosta do jornalismo da Globo? Qual é a base legal? Ah, não, mas a Globo apoia. Apoia como? Apoia dando opinião? A gente quer, né, com as opiniões, com editoriais dele, é o quê? A gente quer ir atrás de jornalista que a gente não concorda, é isso mesmo? Então, assim, eu vejo muito falar isso. Infelizmente não tem base legal para a sanção da Globo. Não tem base legal. Eu queria muito que todos lá se explodissem. Mas até que você acha uma conexão entre a Globo e o Alexandre de Moraes financeira, acho que é muito que voltasse logo. Mas, infelizmente, eu não tenho conseguido dar vazão às coisas da minha vida para poder me dedicar domingo à noite a fazer isso. Normalmente, domingo à noite, às vezes é um pouco tempo que eu estou tendo com as minhas filhas ou com a minha mulher, ou às vezes estou voltando de viagem. Esse domingo à noite, por exemplo, eu estava voltando de Nova York. Então, infelizmente, não está dando, mas eu espero que um dia a gente possa voltar. Não só acho possível, como eu acho que é o cenário mais provável. Acho que a gente terá uma anistia. Talvez essa anistia não resolva os problemas de elegibilidade do presidente Bolsonaro. Talvez resolva, vamos tentar que resolva. E aí o presidente Bolsonaro seria candidato novamente. Mas caso o presidente Bolsonaro não possa ou não queira concorrer, também tem questão de saúde, idade, etc. Eu acho que quem deve voltar a concorrer é o Eduardo. E aí com a anistia ele está pronto para voltar e livre para concorrer. O sistema não vai cair porque todo sistema é substituído por um outro sistema por definição. Você sempre tem um sistema no poder. Este sistema que está aí vai ser modificado, acredito totalmente nisso. Já está sendo modificado aqui nos Estados Unidos, bastante modificado, e vai ser modificado no Brasil também. Já está em processo de modificação. Agora, cada país tem o seu sistema, existe um sistema global, você tem círculos concêntricos de sistemas no mundo que vão sofrendo alterações. E, no curso da vida, a gente fica